Agradeço oportunidades e palmas para Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, curva a sua cabeça, nós vamos orar agora. E na sequência ler uma palavra. E peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Não seja a nossa voz, porque você não precisa das nossas palavras. Mas você precisa da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, ao curvar suas mãos, curvar a sua cabeça, erga suas mãos para cá. E abençoe a nossa vida. Sim, Espírito Santo, nós te agradecemos por estarmos aqui. Pai, que a tua palavra que é vida, a tua palavra que tem poder, infinitamente mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, possa ser manifesta, Espírito Santo, nessa noite, de uma maneira especial sobre a vida de cada um. Aqueles que vai ouvir via internet, aqueles que ouvirão aqui presencialmente. Espírito Santo, pega com a tua palavra os nossos corações e ministra, Deus, a tua vontade e o teu entendimento sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós vamos ministrar a palavra, você está livre para dar glória, expressar sua gratidão a Deus. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Eu sei que em algumas versões, né, vai estar um pouco diferente, mas o título diz a entrada triunfal. Esse título pode ser que mude de uma versão para outra também. Marcos 11. Todos acharam? Amém? Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, em Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram. E trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram sobre eles os seus mantos. E Jesus montou. E muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, e outros espalharam ramos que havia cortado nos campos. E o que ia diante dele e os que iam depois dele gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo e observou à sua volta, como já era tarde. Foi para Betânia com os 12. Amém? Aqui nessa passagem, nós vemos alguns detalhes importantes. Primeiro, Jesus está dizendo: olha, chegou a hora. Que hora que tinha chegado? A hora que era Páscoa. Nós estávamos próximo da Páscoa e o sacerdote, quando chegava próximo à Páscoa, ele colocava o cordeiro nas costas e entrava pela porta da cidade. E então Jesus sabia de todo o ritual da lei, e Jesus disse: chegou a hora do cordeiro entrar na cidade. Então ele diz para 2 dos seus discípulos, porque ele pediu só 2, porque ali se cumpria o novo e o velho,
as leis e os profetas, tudo se cumpriu nele. Então o Novo Testamento e o Velho Testamento estava se cumprindo em Jesus. Então ele disse, basta que 2 discípulos vá lá e pegue um jumentinho que nunca foi montado. Nunca ninguém montou nesse jumento, ele nunca carregou nada. Para quê? Para que se cumprisse o que estava escrito em Deuteronômio. Deuteronômio dizia que todo animal que fosse reservado ao Senhor, ele não poderia carregar nenhum jugo. Todo animal que fosse consagrado, ele não poderia carregar jugo. Por quê? Todo jugo estava sobre Jesus. O animal, ele vai carregar a Jesus. E quando os discípulos recebem essa missão, ele diz bem assim, olha, vocês vão chegar lá, ninguém nunca montou, ele vai estar assim, assim, assim. E quando vocês chegarem, vocês vão desamarrar ele. E quando perguntarem, Jesus já sabia, alguém vai perguntar alguma coisa. E quando perguntarem sobre o que está acontecendo, você vai dizer o seguinte, o Senhor mandou. Foi o Senhor que mandou. Então, Deus ele permite, muitas das vezes, em nossa vida, que coisas fiquem paradas por algum tempo, até que Ele chega. E quando Ele chega, Ele diz, desamarre. Ele permite que algumas coisas fiquem travadas, fiquem presas por algum tempo, até a ordem dEle. Porque Ele disse, diga que o Senhor, sabe o que significa Senhor? Diga que o dono mandou soltar. Então as pessoas que ouviram aquilo, estão dizendo bem assim, olha, se foi o Senhor que mandou, a gente nem mexe com isso. Porque Deus reservou para si um tempo certo na sua vida. Deus tem guardado a sua casa, a sua família para um tempo na sua vida. Há um tempo de Deus nesses dias, que Deus tem guardado pessoas. Deus tem guardado pessoas para um tempo específico. E Deus tem guardado a sua vida. Deus tem guardado a sua vida para esse tempo. Assim como esse animal, a coisa mais importante, ele nunca tinha carregado ninguém, nunca tinha carregado nada. Mas a coisa mais importante aqui, que eu quero deixar para os irmãos, que nós estamos vivendo num tempo de consumismo, né? Você precisa comprar, você precisa ter, você precisa comprar, você precisa ter. Não, o fulano já comprou, ele tem aquele celular novo, eu preciso desse celular novo também. Ah, ele tem aquele carro. Deus já deu um carro e a gente quer comprar o carro por causa do carro do outro. E Deus está dizendo, olha, o mais importante não é o que você tem, mas a coisa mais importante é o que você carrega. O jumentinho, a coisa mais importante não era o que ele tinha, mas o que ele ia carregar. E sabe o que você carrega? Você carrega o Espírito Santo, você carrega uma palavra de vida dentro, que vai impactar as nações. Deus tem guardado uma palavra, e essa palavra tem guardado algo dentro de você, que quando você abrir a boca, Deus está dizendo, ei, um tempo certo, vou usar a sua boca, aquilo que você carrega por dentro, que as pessoas não viram, olham de dia e dizem bem assim, esse aqui não, é um jumentinho qualquer, mas aquele jumento estava sendo guardado para um dia específico. Agora, presta atenção, os discípulos quando pegaram o jumentinho, liberaram aquele jumentinho, porque quando Deus chega as coisas têm que ser desamarradas. E quando Ele deu a ordem, eles pegam os mantos, eles pegam as roupas que eles estavam usando e cobrem aquele jumento. Primeiro, Deus está dizendo, eu vou precisar trocar algumas vestes em você. Irmãos, quando a gente vai nos entregar a Ele está dizendo o seguinte, sabe quando João Batista começou a batizar? Por que João Batista começa a batizar na água? Porque Deus estava dizendo o seguinte, quando o rei chega, todo mundo tem que tomar banho. Tem que limpar as vestes, porque não é qualquer pessoa que está chegando, é o Rei da Glória. E João está anunciando sobre o Rei da Glória. Então vá todo mundo e limpe as suas vestes. Porque é uma troca. Agora, naquele momento, eles pegaram as vestes que tinha ali como sinal de honra. Como sinal de honra, e pegou e colocou ali sobre aquele jumentinho. E agora, presta atenção, o jumento carregava quem? O Rei da Glória. Agora, entre o jumento e o Rei da Glória, existiam as vestes de quem a buscou. E as vestes de quem a buscou estavam ali, porque os discípulos estavam dizendo o seguinte, bom, se Ele mandou, vamos colocar nossas vestes aqui. Sabe por quê? Porque se Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai entrar sobre Jerusalém, Ele vai fazer alguma coisa, e a glória dEle vai espalhar por todo lugar. Então as nossas vestes, vai ter glória sobre nossas vestes. Irmãos, Deus quer colocar glória sobre aquilo que você carrega. O que você carrega dentro é a palavra, mas as coisas que vieram até a tua mão e que você carregar de um lado para o outro, também vai ter a glória de Deus.
As coisas que Deus colocar na sua mão, você vai carregar de um lado e para o outro. Por quê? Porque Deus já soltou, Deus já mandou desamarrar. E quando Deus solta, Deus já mandou isso funcionar no tempo certo. E aqui eu quero lembrar agora, vamos viajar um pouquinho na Bíblia, 1 Reis, para que a gente entenda essa passagem aqui, 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, o que você carrega, querido, é uma palavra. Então você tem que pegar essa palavra e estar dizendo, crie, por isso falei. Solte aquilo que você carrega. Solte para fora, as pessoas precisam ouvir essa palavra. 1 Reis capítulo 19, verso 15. Aqui a situação é que Elias, lembra de Elias? Jezabel enfrentou e tal, e ele aí, agora Jezabel diz, eu vou cortar a cabeça desse homem, eu quero a cabeça dele. Aí a gente está passando um pouco à frente e vai dizer assim, quando o Senhor começa a conversar com Elias. Então, vamos dizer aqui no verso 15, diz assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho aonde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, e unja Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja a Eliseu, filho de Safate. 3 pessoas, Deus está dizendo para Elias, olha, você vai voltar. Tudo bem, você quer parar o ministério? Tá bom. Só que antes de você parar, eu quero que você unja 3 pessoas. Unja um rei, unja um homem e unja um profeta. Há uma unção tripla, há 3 fases aqui. Sabe o que Deus está dizendo? 2 é que tem espadas. Por quê? Eu estou trazendo juízo. Eu vou trazer juízo sobre Jezabel. Então Elias, antes do profeta ir embora, ele vai deixar o sinal de juízo. E sabe como que é o sinal de juízo de Deus na terra? É a unção que você carrega. A unção que Deus colocou sobre ti é o que trará juízo. Então o Senhor disse bem assim, ó, unja 3 pessoas. 3 pessoas fala de 3 fases. O primeiro, irmãos, quando... Agora eu pergunto, Elias ungiu? Não. Elias só ungiu um. Elias foi no último. Elias disse, olha, Deus, o Senhor me entende, eu estou desanimado, Deus. Estou passando por uma dificuldade, Deus. Deus, é o seguinte, me leva embora. Aí Deus, entendendo os nossos corações, permitiu que ele ungisse um. E ele unge quem? Eliseu. E quando ele ungiu, tinha uma capa. Por que os discípulos colocam a capa sobre o jumentinho? A capa, Elias disse o seguinte, olha, Eliseu vai funcionar assim. Se você vê a hora que eu partir, então você vai ter unção dobrada. Isso é muito difícil, você está me pedindo. Mas se você vê, você vai ter unção. Então o que eu entendo aqui é o seguinte, que unção, ela está relacionada com a visão. Igreja que não tem visão, perde a unção. Quando você perde a visão, você perde a unção. Ele está dizendo, se você vê, por isso que Sansão, quando perdeu a visão, perdeu a unção. Ele ficou cego, já não tinha mais força. Então o Senhor está nos dizendo, cuidado, olhinhos, com o que vê. Porque aquilo que os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem mal, então Deus está dizendo, existe uma unção para esses dias. E isso está relacionado com a visão. Por isso que nos últimos dias a Bíblia termina com Apocalipse. E Apocalipse fala de revelação. E só pode ter revelação quem tem visão. Então ele está relacionando aqui, dizendo bem assim, olha, Eliseu, você vai pegar essa unção aí. E aí Deus disse, então tá bom, Eliseu, você é quem vai ungir os 2. Você vai ungir Azael. E quando a Bíblia diz, irmãos, quando Eliseu foi lá a Azael, ele olhou nos olhos de Azael, ele chorou. Ele disse, eu vou ungir, Deus mandou, mas quando eu olhei nos teus olhos eu choro. Sabe por quê? Ele viu um juízo de Deus contra Israel. Um juízo terrível de Deus. Deus ia permitir usar a vida daquele homem com espada de maneira violenta. Então ele chora. Porque o Senhor sempre é aquele que carrega, irmãos, uma mensagem de juízo, ele também chora. Ele também se coloca no lugar do outro. Deus não nos chamou para ser justiceiro, mas para levar uma mensagem de justiça e não ser justiceiro.
Então ele chorando com aquilo, ele tendo aquela visão, ele chora, mas depois ele vai ungir a quem? A Jeú. E aí eu quero que você leia comigo. Agora se abre em 2 Reis, Jeú. 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Jeú é consagrado a rei. O profeta Eliseu, ele vai cumprir a missão e ungir os dois. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas, ele disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá a Ramote, em Gileade, e quando lá chegar, procure por Jeú, filho de Josafá e neto de Nissim. Dirija-se a ele e leve ele para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramate de Gileade, e ao chegar ao encontro dos comandantes dos exércitos reunidos, e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. E ele respondeu: para ti, comandante. E Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo, rei de Israel, o povo do Senhor. Ó povo do Senhor, você dará um fim à família de Acabe, o seu senhor. Assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, sejam escravos, sejam livres. Tratarei a família de Acabe como tratarei a de Jeroboão, filho de Nebate, e Bassã, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, a ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que ele dizem. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida trocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Amém? Então preste atenção, nós vamos ler só mais um pouquinho daqui para frente. Aconteceu o seguinte: Deus mandou Elias ungir a Jeú, ele não ungiu. Mas agora Eliseu manda um profeta, esse profeta vai correndo, chega lá, tem um monte de comandantes reunidos, era uma conversa ali de amigos, até que ele diz bem assim: ó, o Senhor me trouxe aqui. E os comandantes falam bem assim: mas com quem você quer falar? E Jeú já se coloca na frente e diz: quem que você quer falar? E ele diz: é com você mesmo, vamos para casa. Porque assim era a ordem do profeta: separa ele, leva ele para dentro de casa, lá você vai derramar uma unção sobre a vida dele e vai dizer: assim diz o Senhor, eu estou te ungindo rei de Israel. Depois você abre a porta e sai correndo. Parece coisa de doido mesmo. Por isso que os homens disseram, olharam para ele e disseram bem assim: o que aquele louco veio falar contigo? E o que eu quero que os irmãos entendam, e que o Espírito Santo assim ministre no seu coração, é que Deus guardou algumas pessoas, colocou dentro de casa, derramou um óleo de unção. E quando você sair, a primeira coisa, vão dizer que você é louco. Quando você sair pelas portas, vão dizer bem assim: o que esse louco veio fazer aqui? Sabe por quê? O mundo já não vai te aceitar do mesmo jeito, porque você agora carrega uma unção diferente.
você carrega uma unção nova. Jeú carregava uma unção de comandante, até o dia que aquele jovem entrou na casa e derramou um óleo e diz: assim diz o Senhor me mandou aqui para te ungir rei. E ele sai correndo, e quando ele sai correndo, aquele homem dá para os seus amigos e diz bem assim: olha, sabe o que esse homem, o que esse louco disseram para você? Ele diz: vocês conhecem eles são profetas, eles são filhos de profeta, vocês já sabem quem eles são. E aqueles comandantes dizem: não nos engane. Então ele disse: você quer saber o que ele disse? Ele disse que a partir de hoje, Deus me ungiu a rei. Então os amigos deles colocaram ali os seus mantos e trocaram a trombeta dizendo: Jeú é rei. Agora quem era Jeú? Jeú era o segundo a qual Deus disse bem assim: olha, primeiro unja Azael, porque eu vou trazer justiça sobre ele. E quem escapar da espada dele, Jeú vai pegar na espada. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu vai pegar. Ele estava dizendo: haverá duas espadas. Quem escapar das duas, existe um profeta. A profecia não tem como escapar. Por isso que Jesus disse para o seu discípulo perto da sua morte, Jesus disse: vão e peguem espadas. E eles disseram: quantas a gente pega? Jesus disse: duas tá bom, porque só precisa duas. Eu não preciso levantar pregadores, mas isso aqui já prega. Deus está dizendo: a minha palavra já está pregando há muito tempo. Haverá duas justiças. Essas duas justiças já estão no mundo. Mas Ele está dizendo: eu vou trazer uma terceira. E essa não adianta se você tem uma agenda. Ela é uma agenda profética. E Deus está dizendo: sobre a minha palavra, eu não volto atrás. É uma profecia. Vai se cumprir. Então Deus está dizendo para a igreja nesses dias: não se preocupe com o que vai acontecer. Porque a ideia é que as coisas piorem. Sabe por quê? Porque antes de Deus tirar a igreja da terra, Deus traz praga sobre a terra. Antes de Deus tirar o seu povo do Egito, Deus diz: calma, eu vou dar salvação, mas com salvação também vem juízo. Calma, porque vocês receberão salvação, porque eu tenho ouvido o seu clamor, mas também eu tenho visto o que Faraó tem feito com vocês. Então se prepare, Deus está levantando Jeú. Deus está levantando Jeú. Sabe quem é Jeú nesses dias? É aquela pessoa que ninguém dá nada. Jeú é aquela pessoa que todo mundo diz bem assim: esse homem é doido, esse menino aí não dá. Ele não sabe nem pregar, ele não sabe nem falar. Mas Deus está dizendo: eu estou ungindo dentro da minha casa Jeús para esses dias. Eu estou levantando jovens. Eu estou pegando aqueles que ninguém acredita e vão dizer: ele é louco. Mas eles carregam uma palavra e uma unção dentro deles. É o que eles carregam. Irmãos, o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho da cruz é loucura para os que perecem. Então não se preocupe em tentar agradar as pessoas. O que você carrega é loucura. Ei, mas eu ouvi dizer que tem uma fé inteligente. Para mim isso aí é balela. O que é fé inteligente? A partir do momento que eu uso a minha inteligência racional para tentar justificar a fé, eu já perdi ela. Não tem esse negócio de fé inteligente. O que tem é a fé que eu criei, por isso falei. Sabe por quê? Jean, você está chamando a gente de burro? Não, eu estou dizendo que a fé, que é pelo Espírito, você não tem como explicar. Como é que você vai colocar na cabeça de uma pessoa que dentro de uma arca Deus colocou todos os animais? Ele não vai acreditar, ele vai dizer: você é louco. Como é que você vai colocar dentro da cabeça da pessoa e vai dizer bem assim: não, entrou um homem dentro de um peixe e ele ficou vivo e Deus depois tirou ele? Você é doido, Jean. Por isso o que você carrega é loucura. Mas é salvação, ao mesmo tempo que isso é loucura, é salvação e unção. O mundo não os compreende, não adianta tentar, irmãos, justificar, explicar. Você só tem que fazer aquilo que Deus mandou e ponto. Não se preocupe com o que vão achar. Mas se achar, deixa. Sabe por quê? Deus levanta homens. Jeú era um homem diferente. Então, cristão, não tente copiar o mundo. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para fazer a diferença. Jeú, depois de ungir da rei, ele diz: é? E pensa num cabra meio doido. Jeú disse: é? Estão dizendo por aí que Jezabel manda matar? Ela não conhece um cara louco. Estão dizendo por aí que tem vírus que mata? Ela não conhece uma igreja que tem a sabedoria do alto. Estão dizendo por aí que tem uma praga que manda matar? Deus levantou Jeú nesses dias. Jeú é alguém que pegou o cavalo
Vamos ler para que vocês possam entender. Olha o que Jeú vai fazer. Vamos lá. Vamos abrir em 2 Reis, continuar em 2 Reis, capítulo 9. Segunda Reis, capítulo 9, no verso 14. Então Jeú, filho de Josafá, neto de Nissim, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que se defendeu em todo Israel. Antes de a gente ler aqui, para que a gente entenda a história, deixa eu explicar 3 coisas. Existiam três personagens aqui, né? A primeira é, qual era o ambiente que Elias nasceu? Elias nasceu num ambiente em que havia uma guerra de ideias, uma guerra de ideais. Sabe o que significa o nome Elias? Elias significa Jeová é Deus. E o que significa Jezabel, que cresceu junto com Elias? Jezabel significa Baal é Deus. Então os dois cresceram junto, até um momento que Deus disse, Elias, chegou a sua hora. Elias se levantou e disse bem assim, a partir de hoje, nós vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se é Jeová. A partir de hoje, Deus está levantando pessoas, irmãos. Jezabel era alguém que tentou enganar, trazendo uma história. Ela não só, Deus falou bem assim, ó, não se case com mulheres estranhas, sabe por quê? Além de ela trazer os seus costumes e a sua cultura, Jezabel foi alguém que trouxe um Deus, e o pior, ela implantou que a partir de hoje, quem não adorasse o Deus dela, morreria. Então cuidado com o que a gente deixa os nossos filhos assistir. É inocentezinho, parece que, olha, que negocinho bonitinho, é disfarçado. Ah, mas não, ele acredita no Deus dele, eu acredito no meu. Até a hora que ele vai impor para os teus filhos, só acreditar no dele. Jezabel foi assim. Ela começou a dizer bem assim, não, se tem profeta de Deus aqui, tem que morrer, porque quem é Deus é Baal. E ele diz, minha senhora, sabe qual é meu nome? Jeová é Deus. Elias vai e diz, então vamos para o desafio. Vamos para o monte. Eleva o monte. Vamos levar esse desafio. Agora, quem é Jeú? Jeová é ele. Deus sabia o que estava fazendo. Jeová é ele. Jeú está dizendo o seguinte, já que você não acreditou, porque Elias era alguém que tinha morrido. Aliás, Elias é alguém que Deus o ressuscitou, levou ele, e fica Eliseu. Então agora Deus diz, já que ela não acreditou em Jeová é Deus, porque morrendo os profetas de Baal, sabe qual foi a ação de Jezabel? Tô nem aí, eu quero a cabeça dele. Então nesses dias, Deus trouxe unções sobre as nossas nações. A primeira unção, porque é o primeiro rei, Deus está dizendo, a primeira unção eu vou fazer milagre. O primeiro avivamento que teve na história da igreja, você pega desde lá do princípio, da igreja primitiva até a rua Azusa, nesses avivamentos, sabe o que Deus fez? Milagres, paralíticos andando, cego enxergando. Deus está dizendo, mas nesse segundo avivamento, não se trata mais sobre fazer milagres, porque os milagres que tinha, eles já viram e não creram. Então agora a questão não é, a gente não adianta, irmãos, tentar na Rede Globo ou tentar em qualquer emissora de TV dizer bem assim, olha, veja aqui, isso é que é Deus, ó, o paralítico andando. Eles não estão nem aí, eles não acreditam nisso, porque eles não acreditam em Deus, porque eles têm um compromisso com outra agenda. Então não adianta mostrar, por que eles não mostram os milagres? Porque não vai mostrar, eles não acreditam nesse milagre. Eles não acreditam que Deus é Deus, eles acreditam que Baal é Deus. Então, quando sai o Jeová é Deus, Deus levanta outro, Jeú, um louco. Alguém entendeu? Ele é louco, esse homem é doido. E ele está dizendo o quê? Jeová é ele. Ele monta no cavalo. Presta atenção agora o que ele vai fazer. Monta no cavalo. Vamos lá. Verso 15. E o rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azarel, que era o primeiro rei da Síria. E Jeú propôs, se vocês me apoiarem e não deixarem ninguém sair escondido da cidade, para nós denunciarmos a Jezreel
Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando. Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando o sentinela estava na torre, que vigiava Jezreel, percebeu uma tropa de Jeú se aproximando e gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie os cavaleiros ao encontro deles para perguntar o que eles veem. O que eles veem em paz. Se eles veem em paz, né? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta: você vem em paz? E Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. O sentinela relatou: o mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então presta atenção, nós vamos continuar lendo, para que você entenda a história. Jeú estava vindo. Sabe como Jeú andava de cavalo? Jeú andava de cavalo é o seguinte, ó. Cavalo vinha para cá, Jeú para lá. Cavalo para cá, Jeú para lá. Cavalo para cá, Jeú para lá. Olharam de longe, disseram bem assim: alguém está vindo, tem uma tropa vindo ali. O sentinela olhou e disse: manda alguém lá, ó rei, tem alguém vindo aí. Manda alguém lá. Aí perguntaram: você está vindo em paz? Ele disse: o que vocês têm a ver com isso? Jesus, o que você veio? Ele disse: não traga paz, mas a espada. Existe uma falsa paz que está tentando ser implantada, mas Deus está dizendo: ei, a espada ainda continua. O que está sendo pleiteado nesse dia, uma guerra, e Ele está dizendo: eu trago a espada. Sabe por que existe uma falsa paz? Irmãos, existe uma falsa aceitação de Jezabel. E como que isso tem sido implantado? Jezabel percebeu que ela não adiantava mais Elias fazer milagre, porque ela não acreditava. Então Jezabel se volta contra Elias, se volta contra o modelo profético da igreja, e se voltando contra ele, ela ainda arma como vai matar ele. Ela manda um mensageiro. Ela mandou um mensageiro, ela não pegou uma arma, não pegou nada, só mandou um mensageiro. Então o inimigo sempre tenta mandar um mensageiro de Satanás para que você desacredite daquilo que Deus falou no seu coração. Agora, veja, aí o rei manda outro. O rapaz disse bem assim: olha, ele foi e não voltou. O que a gente vai fazer? Ele diz: então vamos mandar outro. E quando... Espera verso 9, pulou aqui. Verso 9 diz assim, eu parei no 19, né? Então o rei enviou o segundo cavaleiro, e quando chegou a eles, disse: o rei pergunta: vocês vêm em paz? E Jeú respondeu: não me venha falar de paz, sai da minha frente. Jeú 2 vezes disse assim, ó, para trás de mim. A segunda enviada, ele disse: para trás de mim. Eu lembrei de alguém que falou isso. Alguém disse bem assim, ó, livre-se da morte. Ele disse: para trás de mim, Satanás. O meu plano vai ser executado. Ele sai, e aí o cara da sentinela olhou e disse bem assim: eita, eu já sei quem é ele. Por que eu sei como é ele? Porque o crente, a gente conhece ele pelo caminhar. Ele disse: aquele homem caminha como um louco. Ele é Jeú. Ele vem cavalgando numa fúria, e o cavalo... Jeú era estratégico, então se alguém tentasse atirar alguma coisa, pense, ele não estava caminhando em linha reta, mas ele vinha para lá, para cá, para lá, para cá, e numa velocidade, e alguém dizia: ele cavalga como um louco. Então as pessoas olham para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, está dizendo: ei, esse homem anda como um doido, essa mulher anda como um doido. Eles não entenderam que existe uma praga, que existe um negócio de morte, que existe uma ameaça de morte, não entenderam que Jezabel está viva, não entenderam que ainda está profetas que estão ameaçando, mas Jeú disse: eu tenho a unção do rei, eu tenho a unção do rei. Olha então o que vai dizer no verso 20, o sentinela relatou: e ele chegou a eles, mas também não está voltando, acrescentou: o jeito do chefe da tropa que guia o carro é como de Jeú, neto de Nissim, porque ele dirige como um louco. Agora, ele vai mandar um terceiro. E quando, verso 22, e quando Jorão veio a Jeú, perguntou: você vem em paz? E Jeú respondeu:
Como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então, deixa eu te dar uma boa ideia. Não há paz aqui. Por isso que Jesus alertou a sua igreja dizendo: nesse mundo tereis aflição. O evangelho, irmãos, ele está dizendo o seguinte: olha, até dentro de casa vai dar alguns atritos, porque não há paz. Mas como assim, Jean? Mas Jesus não é o príncipe da paz, ele não é o cordeiro de Deus, ele não entrou, nós não lemos aqui que ele entrou como cordeiro em Jerusalém? Pois é, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, tá, mas o que está sendo pregado hoje é o seguinte: por que nós cristãos estamos colocando fulano de tal? Olha, vocês querem separar. Não, mas é homossexual. Temos que lembrar que Deus aceita todos e que Deus é amor e que... Peraí, quem disse que Deus não aceita? E quem disse que Deus não é amor? Deus continua sendo amor, mas o amor que tira o pecado do mundo. Esse mesmo cordeiro que é amoroso, você vê como um cordeirinho, você olha para ele e diz: ó, que coisinha linda, que mansinho. Apocalipse diz bem assim: e a ira do cordeiro chegou. Ei, como é que é um cordeiro irado? Jeú está vindo sobre um cavalo, está dizendo: a unção do rei está sobre mim. Para quê? Para destronar Jezabel. E o que é Jezabel? Um espírito. Não é só a pessoa de uma mulher. Mas Jezabel, a Bíblia fala, porque isso que ela aparece lá em Apocalipse. Então, no Éden nós temos uma serpente. E a Bíblia diz que a antiga serpente virou um dragão. Jezabel, quando percebeu que Jeú já havia matado os reis, Jezabel correu, subiu em cima de uma torre. A Bíblia diz que ela se pintou toda. Se pintou para esperar Jeú. Então, qual que é a estratégia do inimigo nesses dias? Ele percebeu que você tem uma missão e tem uma unção. Então, como que ele vai tentar permanecer nesse lugar? Primeiro, o inimigo vai se disfarçar. Depois, ele vai tentar iludir com a sua persuasão. Jezabel foi lá em cima para dizer bem assim: não, eu já ganhei vários homens, esse vai ser mais um. Só que era um homem doido que estava montado num cavalo. E esse homem, quando ele terminava de matar alguém, ele dizia bem assim: como Deus disse que essa pessoa ia ser enterrada? E os homens que estavam do lado dele: Jeú, segundo o profeta, diz que esse homem será jogado no campo tal. Então ele disse: para que se cumpra o que foi escrito, jogue esse corpo lá. Era um homem que buscava sempre a profecia daquilo que estava acontecendo. Então nós temos que voltar para a profecia, nós temos que voltar para a palavra sobre aquilo que está acontecendo nesses dias, porque assim como Deus escreveu, vai acontecer. Não adianta a gente orar e dizer bem assim: Senhor, eu oro para que a nação brasileira passe, livre ela das pragas, livre ela. Claro, a gente pode orar, mas Deus está dizendo o seguinte: meu filho, para que se cumpra e que se prepare a terra para a vinda de Jesus, isso tem que acontecer. Então a gente não adianta lutar contra a STF, não adianta lutar contra Facebook, irmãos, tudo isso já está sendo preparado. Um campo está sendo preparado para que o anticristo suba a torre. Um campo está sendo preparado, ele está subindo. É que quando você sobe uma torre, presta atenção, quando alguém entra dentro de uma torre, quem já subiu num farol, quando você começa a subir os degraus, quem está fora não vê que andar que você está, só que você já está subindo. Já está subindo. E você está aparentemente no mesmo lugar, só que os andares estão aumentando. Então já existe uma movimentação e não adianta, Deus não nos chamou para dizer o seguinte: olha, não adianta orar para que as leis cristãs sejam estabelecidas, mas Deus está dizendo: ore para que o reino dos céus venha à terra, para que a profecia se cumpra, porque assim diz o Senhor me ungiu como rei. Foi isso, ele disse: olha, assim diz o Senhor. Nós precisamos voltar para assim diz o Senhor. Não é assim aquilo que eu digo, assim aquilo que... Não, assim diz o Senhor. Deus te chamou nesses dias para ser uma voz profética, para aquilo que você carrega durante esses dias. Deus está dizendo: ei, coloca para fora,
Porque eu ungi você dentro de casa. Sabe por que está todo mundo dentro de casa? E há uma coisa interessante, que a gente está dentro de casa, e no momento que as pessoas mais precisam, estão afastadas. Agora, existe uma estratégia aqui de isenção. Qual que é? Olha a implantação para esses últimos dias. Existe uma técnica de isenção. Primeiro, você tem que salvar a sua vida. A igreja nunca foi chamada para isso. A igreja foi chamada como Jeú, montar no cavalo e dizer, ó, diga para Jezabel que eu estou chegando aí. A igreja está dizendo mesmo assim, olha, a gente nunca teve medo da morte. Jezabel ameaçou Elias, o profeta. Mas Jeú está dizendo, quê? Quem é Jezabel? Ei, vocês que cuidam de Jezabel, que maquiou ela, jogue ela de cima. Ele só deu uma ordem, porque se ele não jogasse, Jeú ia subir lá e ia jogar todo mundo. Porque ele sabia da palavra. Quem sabe da palavra, irmãos, ele caminha na palavra. Então nós precisamos voltar para a palavra nesses dias, para que você não fique triste, para que você não fique chateado. Então existe uma técnica que está sendo implantada e a gente não está percebendo. Primeiro, nunca antes na história a gente lavou tanta mão como hoje. Nunca na história da humanidade foi tão importante lavar as mãos. Sim ou não? Uma vez, alguém precisou julgar o Cordeiro de Deus. Ele disse bem assim, olha, eu tenho uma vontade. Por mim, eu não achei pecado nele, ele é isento. Então sabe o que eu vou fazer? Eu até queria soltar ele. Mas a voz do povo é a voz de Deus. Então se vocês estão dizendo para crucificar, eu lavo isenção. Há uma técnica sendo aplicada, dizendo bem assim, olha, tá vendo aquele homossexual, tá vendo aquela... Não se mete nisso não. Você é isento. Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há uma técnica de lavar as mãos, porque se você se protege. E essa mesma técnica foi lá no passado dizendo bem assim, eu lavo as minhas mãos. Ele está dizendo bem assim, não adianta o que eu faço aqui, porque eu sei. E nós sabemos que quem crucificou Jesus não foi os soldados. Quem crucificou Jesus foi os nossos pecados. Não foram os soldados, mas foram os nossos pecados. Por isso que Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas nesse período final, alguém disse, eu lavo as minhas mãos. Só que antes disso, Jesus disse, discípulos, vem cá, eu preciso lavar as suas mãos. Porque existe um lavar do Espírito, mas também existe uma cópia falsa de proteção. Porque quando você é banhado pelo Espírito, você tem vida. Mas quando você tenta se lavar a si mesmo, você não está isento. Quem disse que quem está lavando a mão e quem está passando o álcool está protegido? Irmãos, presta atenção, eu não estou dizendo para você não fazer. Eu estou dizendo que algo está sendo preparado. Algo está sendo implantado. Mas a gente pode lutar contra isso? Não, isso é uma preparação. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, eu não posso me isentar daquilo que Deus está fazendo. Jeú, você tem uma função. Você só está vivo nesses dias porque você tem uma função. E há uma unção de Deus sobre a tua vida para esses dias. Quando o profeta foi arrebatado, ele deixou 3 pessoas encarregadas, há 3 unções. É como se ele está dizendo bem assim, olha, você vai ungir 3 pessoas. Jesus, quando ele foi ao céu, ele está dizendo, ei, vocês agora têm a função. Vocês agora têm a função de denunciar o pecado, de lutar contra o pecado e de ser um exemplo nessa terra. Então Jeú, ele vai nessa função, está dizendo bem assim, Jezabel está viva? Como que haverá paz enquanto houver adoração a Deus estranho? Não tem como. Tenta, por isso que a Bíblia diz bem assim, olha, jugo desigual não vai dar certo. Porque se você casa, né, quem está namorando, aí conheceu uma menina que é lá do mundo quem fala, vocês são da onde? De Marte? Não, nós somos da Terra, mas eu não sou do mundo. Aí você conheceu uma menina, mas ele diz bem assim, não, ela é tão bonita, meu Deus, eu vou pagar o preço, eu vou orar, e ela vai vir para Jesus, oh glória. Só que essa mulher, ela acredita que Baal é Deus.
E aí você está orando ali porque você acredita que Deus é Deus, Jeová é Deus. Só que aí você está orando, aí chegou a hora de casar e ela ainda não está convencida que Deus é Deus. Aí ela fala, não, tá bom, dá uma disfarçadinha, aí casa. Aí quando vocês estão entrando dentro de casa, Satanás bate a porta. Aí você diz, não, em nome de Jesus, aqui você não vai entrar, porque aqui é o ungido do Senhor. E Satanás diz, sim, e eu sou o pai. Pai de quem? Você tem Deus como pai, mas ela não. E se você casou com ela, o sogro pode entrar dentro de casa. Julgo desigual. Por isso que Jesus está dizendo, só existe uma coisa que pode vencer todo jugo. A unção despedaça o jugo. Então se encha da unção de Deus. Busque, irmãos, a unção de Deus. Entra dentro do teu quarto. Há uma unção reservada para os quartos nesses dias. Por isso que Jesus disse, olha, quando você quiser falar, o lugar do quarto é lugar de intimidade. Deus está dizendo, olha, diga, o profeta saiu correndo e disse bem assim, eu quero ungir. Quem? Você, Jeú. Mas não pode ser aqui na frente de todo mundo. Vai ser num lugar separado. E quando ele levou para um lugar separado, ele ungiu. Porque Deus, irmãos, não é que Deus precisa fazer escondido, mas é que Deus está te protegendo, senão você não suportaria. Com a revelação desses dias, você não suportaria. Talvez a glória batesse a cabeça e Deus está dizendo, não, vá para o quarto primeiro, saber que você é pó, dobra o joelhinho lá para descer a unção, depois que sair da unção, você vai para a missão. Mas não saia para a missão sem ter unção. Carregue a unção, porque se você carregar a unção, você pode entrar em qualquer missão. Ele tinha uma missão. A missão era, eu vou precisar, Deus falou o seguinte, mata todos os homens, não deixa ninguém da família de Jezabel do sexo masculino. Por que Deus falou isso? Por que Deus não estava falando com as mulheres? A mulher pode ficar viva. Deus estava falando o seguinte, porque a mulher, ela reproduz, mas quem coloca a semente é o homem. Então a mulher só pode carregar aquilo que foi colocado sobre ela. Então se não tiver ninguém para colocar uma mentira de Satanás, elas não vão poder carregar isso. Então pode destruir todos os homens, porque eles não vão colocar mais nada. E se eles não colocam mais nada, não pode nascer mais filhos que sejam carregados por Baal. Então destrói os homens. Ele está dizendo, o homem é que traz a semente. Ele está dizendo, destrói as sementes inválidas. Porque o homem, o sêmen é semente. Então ele está dizendo, tem pessoas que têm plantado nesses dias ideias de Satanás dentro da igreja. O que é ideia? Essas são pequenas ideias. Irmão, pode fazer isso sim, pode. Inclusive, olha, está aqui, ó, Mateus capítulo 6, verso 12. Porque assim diz que Deus ama. E que se Deus me ama, o importante é ser feliz. E que a gente pode fazer. Porque Deus me ama. Mas Deus ama e Deus é justiça. E Deus está dizendo, eu vim para tirar o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Por isso que Ele morreu pelo pecado. Por nós. Jesus vai lá por odiar o pecado. Ele morre com esse pecado para nos salvar. Então nós precisamos entender nesses dias. Não seja isento. Não existe crente isento. Tem pessoas... você já viu... Eu estou falando aqui de homossexualismo, mas, por exemplo, tem pessoas paradas gay. Você fala bem assim, eu não sou contra e não sou a favor. E o que você é, então? O muro é de Satanás, filho. Ou você pula para um lado ou você pula para o outro. Porque o muro, a dúvida é dele. Então não tem meio termo. Não tem esse negócio de dizer bem assim, não, eu não sou contra, também não sou a favor. Geu disse, eu sou contra a idolatria, porque enquanto houver ela, não haverá paz. Então se a idolatria está aqui, nós vamos arrancar ela. Nós temos que nos posicionar. Irmãos, igreja, Deus chamou a igreja para uma posição. Por isso que Ele disse para o discípulo, ficai em Jerusalém. É posicionamento, até que do alto. Sabe, quando Jesus estava entrando, montado no jumento, disseram assim, Hosana nas alturas, a unção do alto está sobre o rei que está vindo. Existe um posicionamento, o céu só pode abrir as comportas se nós estivermos no lugar que Deus mandou. Por isso que Deus fez a pergunta para Adão, Adão, cadê você? Posicionamento. Existe um posicionamento que Deus tem cobrado da igreja, se posicione.
Se posicione, faça como Gideão. Gideão, comece a se posicionar nas montanhas, porque há vários inimigos lá embaixo, mas com você está a minha unção, está a minha mão. Se posicione estrategicamente em lugares, e eles se posicionaram, com a lamparina acesa ali, com as tochas acesas. Então a igreja precisa se posicionar. O que é se posicionar? Não é falar a sua opinião, mas é falar o que a Bíblia já profetizou para esses dias. É falar aquilo que Deus já declarou para esses dias. Seja para quem for, seja para pastor, seja para ovelha, seja para quem está no mundo, seja... Não interessa, não há cargo, não há pessoa maior do que essa palavra. Ela é vida. É o que nós carregamos. Nós carregamos vida, e Deus está dizendo: ei, não deixe que a morte reine sobre os lares, sobre as casas, sobre as nações, pois eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Igreja com medo de morrer? Se você carrega a vida, se posicione dentro do túmulo e diga: morte, você não pode mais prender essa pessoa. Eu declaro, se o carro quebrar, se a coisa falhar, nós vamos para a igreja, porque nós carregamos vida. É como o Jeú, irmão, aquele que coloca no carro, pega no ônibus, pega... Não, nós vamos para a igreja assim. Nós vamos para a igreja. Não, nós vamos a pé. Vai a pé, mas nós vamos para a igreja. Nós vamos no carro. Eu lembro uma vez, eu estava indo numa campanha no monte. Era 40 dias, eu e minha mãe, eu vou terminar aqui. Aí, irmão, a gente estava na chuva, e aí o carro quebrou. As crianças vão louvar na sequência. Tá bom, tá bom, tá bom, vai lá. Tava uma chuva terrível. E o carro parou. A gente tinha um Gol, acho que o Jó lembra, um Gol verde. Meu pai trocou, transformou ele de álcool para gasolina, colocou um chip lá. Do nada o carro parava. E ele empacava, já era. Você tinha que esperar. E ele não, aí eu falei: carro, é o seguinte, se você quiser ficar aí, você vai ficar. Se você não quiser pegar, você não vai pegar. Mas que nós vamos para o monte, nós vamos. Nós saímos no propósito, nós vamos. Aí chegamos, a gente estava ali, eu falei: vou dar 5 minutos. Aí quer saber, eu falei bem assim: vai? Então, enquanto as crianças vão aqui, a gente continua já. Elas vão entrar agora? Glória a Deus. Então, eu sei que é o seguinte: no final, eu entrei no carro, falei assim: Espírito Santo, as moléculas do motor desse carro foi o Senhor que criou. O virabrequim, essas peças todas aí. Então, a hora que eu der a partida, o Senhor vai mover, onde está parado, onde está amarrado, vai desamarrar agora. E nós vamos chegar no monte. Bom, aí minha mãe estava lá no carro, na hora que a gente virou a chave, o carro, brum, brum. Falei: agora a gente vai até o monte. Sabe, porque a unção que você carrega, não fique esperando uma oportunidade. Você é quem Deus colocou para esse tempo. Não espere uma porta se abrir, Deus já colocou uma porta aberta diante de ti. Tenha convicção que a unção está em você, que a unção de Deus está sobre a tua vida, e carregue isso sobre os lares, amém? Creio que Deus tem levantado Jeú nesses dias, que anda como um louco. Vão dizer: ele é louco, ela é doida, está acreditando que o marido vai se salvar. O cara está no bar o tempo inteiro. Sim, mas ela dobra o joelho. E ela crê que o filho vai voltar, ela crê que o marido vai voltar, vai para casa. Vamos ver a apresentação das crianças. Glória a Deus. Não, tem que baixar aí. Acho que vai ter que baixar. É embaixo, João, os... Espera aí.
Deus. Quem tiver ligado vai receber. Aleluia. Ô, irmão. Carro de fogo tem nesse lugar, varão de guerra para guerrear. Carro de fogo tem nesse lugar, varão de guerra para guerrear. Jeú, sentado, montado num carro, irmãos, ele caminha como louco. Há uma segunda onda que está para vir. E nós estamos vivendo uma primeira onda. Essa segunda onda que está para vir, ela é muito pior do que nós passamos esses dias. Só que também deixa eu lembrar o que a Bíblia diz em Apocalipse. As dores iam aumentar. Só que em contrapartida, Deus está dizendo, não retire nenhum vinho e nenhum azeite. Nela, que ele estava falando, da minha noiva, vocês não vão tirar. Ele estava dizendo para as pragas, para a morte, está dizendo, você não vai tirar dela nenhum vinho e nenhum azeite. Sabe o que é o vinho? Alegria. Sabe o que é azeite? Unção. Deus estava dizendo, haverá alegria no meu povo e haverá unção no meu povo. Então, nesses dias, se prepare. Nós só... É como se... Sabe quando você vai na praia, que você vê uma onda pequenininha, depois vai vir uma segunda onda maior. Então, a igreja precisa estar preparada, porque só vai suportar com unção. Só unção. Por isso que o rei foi ungido. Para quê? Para enfrentar a morte. Aquilo que desafiava a morte naqueles dias. Era Jezabel e Baal, mas há um Deus verdadeiro. A igreja nunca teve medo da morte, irmãos. A igreja nunca teve medo de malária, febre amarela, todas essas doenças. Então lembre-se, isso é só um plano de fundo. O que Deus tem para fazer é muito maior e nós precisamos nos encher da unção. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus? Amanhã vai ser a Santa Ceia pela manhã. Amanhã às 9h30, não é isso? Cadê a Cláudia? 9h30. Amanhã, 9h30 da manhã, nós estaremos consagração e Santa Ceia. Amém? Venham participar do corpo e do sangue de Cristo. Essa é a unção para esses dias que Deus reservou para nossas vidas. Então nós vamos orar agradecendo a vinda dos nossos irmãos que estão aqui colaborando. Faz tempo, né, que a gente não se via. Se vimos nas quartas e agora também conheço o filho na fé aqui. Que Deus abençoe também a nossa irmã. Deus continue usando a sua vida. Marquinhos já é da casa, né? Está sempre aí. Profeta de Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossos dias. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Fala mais aos nossos corações, trazendo entendimento, a tua revelação, ó Pai. Para cada um dos teus filhos e filhas, nós clamamos que haja uma unção especial do teu Espírito, que haja unção dobrada, Pai, sobre cada vida, porque há uma unção transbordante, que não é só para nossas vidas, mas para a vida daqueles que estão à nossa volta, que tem fome e sede de justiça. Pai, também visita os nossos irmãos que ainda não tiveram entendimento da palavra, que não tiveram entendimento que o Senhor é Deus. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia e que assim como nós fomos alcançados pela tua palavra, que eles também possam ser alcançados, em o nome de Jesus. Então a gente não tem problema nenhum, né? Só para que fique registrado, a gente não tem problema nenhum com as escolhas que as pessoas fazem. Mas nós temos uma grande luta contra o pecado. E se a sua escolha é viver no pecado, então você tem uma guerra contra o reino dos céus. Porque o reino dos céus sempre vai contra o pecado. Ele pode até permitir que o joio e o trigo cresçam junto. Mas vai chegar uma hora que ele está dizendo, em suas mãos tem a pá. Ele vai arrancar. Então, o nosso amor é por vidas, é por pessoas. Nós amamos as pessoas, seja ela prostituta, viciada, drogada. Porque eu não acredito que aquela pessoa é uma prostituta. Eu acredito que ela é um filho de Deus. Ele está se prostituindo, mas ela não é uma prostituta. Ela é filha de Deus. Ela ainda não teve conhecimento, não fez o download, né? Aquele viciado não é um viciado, porque ele está no vício, mas por estar não significa que ele é. Você pode estar pobre, mas você não é pobre. Amém? Você é filho, você é filha.
Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus... Cadê as crianças? Crianças? Venham. Ah, estão trocando de roupa? Amém. Que o grande amor de Deus... Bora. Estenda as mãos. Estenda as mãos, vamos. Pai, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja não somente hoje, mas para todos sempre, que todos digam. Está encerrado em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua família cada vez mais.